Existem ações e grandes ações para atuar na área trabalhista. E o seu escritório precisa ter um ticket mínimo para você não perder dinheiro. Imagina só você pegando uma ação que você vai ficar 2, 3 anos e lá no final ganhar R$500 de honorários. E eu gravei uma série de vídeos onde eu vou te falar das 5 maiores ações trabalhistas para você advogar nesse ano de 2023. Vem comigo. Opa, tudo bem? Meu nome é Thiago Pereira, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube, Advocacia na Prática. Aqui você vai aprender a prática trabalhista previdenciária que não se aprende nos livros e estratégias para você vencer as suas ações antes mesmo de você distribuí-las. E nesse vídeo, antes de qualquer coisa, vamos lá, eu quero que você compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva no canal. E nesse vídeo eu quero começar a nossa série, onde eu vou te falar das 5 maiores ações trabalhistas para você atuar e explorar no seu escritório nesse ano de 2023. Como eu falei na introdução, o seu escritório precisa ter um ticket mínimo. Todas as vezes que você for aceitar uma ação trabalhista, você tem que ter mais ou menos uma previsão do quanto aquilo vai te trazer de retorno. Porque imagina você ficar com o processo 2, 3 anos para no final receber R$500 de honorários. Você está pagando para trabalhar. E eu separei aqui, com base na nossa experiência aqui do escritório, nesse início de ano de 2023, e também pesquisando o índice de ações que nós tivemos em 2022 na Justiça do Trabalho, eu separei as 5 melhores ações para você atuar nesse ano de 2023. Eu quero começar, sempre dar aqui tem o menor valor de honorários dentro dessas 5, que é as 5 maiores, para a que tem o maior valor de honorários, que vai ser a primeira opção. Então no quinto lugar, a reversão de justa causa. São ações que vão dar um ticket médio bom para o seu escritório e que a demanda ela é muito alta. Para você ter mais ou menos uma ideia, aqui no escritório, a gente tem em torno de 30 a 40 contatos por dia de pessoas que foram mandadas embora por justa causa. Óbvio, tem muito lixo, tem muita coisa que não compensa nem você dar andamento na conversa, como por exemplo a adulteração de atestado médico, que é o maior número. Agora tem algumas que são muito boas e geralmente o índice de acordo nessas ações é muito alto. E eu quero te ensinar agora como você vai prospectar, atender, fazer a petição inicial, fazer a audiência desse processo. A prospecção ela passa por uma única landing page, que é uma página onde você vai criar uma página dizendo ali o que a pessoa teria direito se ela conseguisse reverter a justa causa. Explica o que é a justa causa e o que ela ganharia com isso. No caso do cliente online, ele vai fazer essa pesquisa geralmente no Google. Então você vai precisar ter campanhas no Google com essa landing page e geralmente vai chamar muita atenção dele porque é um cliente que tem um nível de consciência muito alto. É aquela pessoa que já tem um problema, que não tem outro jeito, que ela vai precisar de um advogado para reverter essa justa causa. Bom, e no atendimento, o que você precisa explorar? Primeiro você precisa entender o que é a justa causa. É a aplicação de alguma das faltas graves cometidas lá no artigo 482 da CLT. Quer um exemplo? Um dos mais comuns que você vai pegar é a desídia. É aquele empregado que falta demais, não apresenta atestado, aquele empregado que tem índices de produtividade muito baixos, aquele empregado descompromissado, desidioso mesmo com a empresa. Nesses casos, as empresas acabam errando na hora de mandar embora por justa causa, quando o empregado, por exemplo, falta 2 ou 3 vezes sem a apresentação do atestado. A jurisprudência vem no sentido de que não é uma falta tão grave assim, podendo a empresa arguir ali uma suspensão do contrato, por exemplo, ou aplicar uma advertência verbal. Só para você relembrar que no processo, dentro do direito do trabalho, não existe a figura da advertência prevista em lei, somente a suspensão do contrato. E é nesses casos que você vai ter que explorar essa ausência de proporcionalidade e razoabilidade ali na petição inicial, na hora de você fazer a peça de reversão de justa causa. Porém, em todas as questões de justa causa, você tem que deixar o cliente ciente do risco de que se ele estiver mentindo para você a empresa apresentar um fato ali que realmente é contundente, um fato gravoso, ele pode perder a ação e ainda pagar honorários. E eu sempre deixo o cliente ciente, se você mentir para mim, eu vou cobrar o valor mínimo do contrato. Então você tem que dizer a verdade para mim, dizer realmente o que aconteceu. A maioria das vezes que você faz isso no atendimento, o cliente espana e do atendimento ele vai embora. Mas quando você pega um caso muito bom, a reversão da justa causa ela dá um ticket bem alto, principalmente se for uma pessoa que tem um salário alto. Pegamos um caso aqui no escritório que a pessoa trabalhava como vigilante de um supermercado e ele cuidava do supermercado, fazia ali a entrada e a saída das pessoas que entravam no supermercado e a vigilância dos produtos. E aí uma pessoa drogada acabou chegando ali no mercado, brigou com ela, começou a xingar ela, ameaçá-la e aí ele deu um empurrão nessa pessoa, o seu superior viu e mandou ele embora por justa causa. Aqui é um típico caso
de que não há proporcionalidade nem razoabilidade na medida. Lembrando que a falta grave ela tem que ser tamanha a ponto de romper a fidúcia entre as partes, a confiança entre as partes. E é isso que você tem que explorar na petição inicial. Já para a audiência, um caso desse, por exemplo, o que eu vou explorar? Primeiro, prova testemunhal. Vou trazer ali na prova testemunhal o fato em si para mostrar essa ausência da proporcionalidade e razoabilidade. Ou seja, essa falta grave não foi falta grave, porque ele estava exercendo o mistério dele. O trabalho dele de fazer a vigilância do local. E nisso, a empresa agiu de má fé ou agiu mesmo de forma desproporcional, abuso do direito ali potestativo de mandar embora por justa causa. Qual que é a consequência que a gente vai ter num caso de reversão? É o pagamento das verbas rescisórias e até a indenização por dano moral, quando, por exemplo, a justa causa ela ocorreu porque a empresa está alegando que o empregado furtou a empresa. E aí, de repente, descobre-se que não foi ele. Aqui há uma calúnia. Nesse caso, caberia até uma ação penal contra a empresa, né? Uma repercussão na esfera penal e também a indenização por dano moral na esfera trabalhista mesmo, porque aqui a gente está falando de uma relação de emprego, tá? Então, perguntas para as testemunhas. O reclamante já teve algum problema com a reclamada antes? O reclamante sempre trabalhou com zelo, sempre trabalhou com cuidado, sempre prestou o serviço dele? Ele já faltou outras vezes sem apresentar atestado? Como que era a relação do reclamante com os demais colegas? Então vai depender mesmo do fato que a empresa está aplicando a justa causa. No caso da Desídia, por exemplo, trazer ali que o reclamante sempre foi um empregado empenhado, sempre trabalhou da forma correta, nunca teve problema, nunca teve chamada de atenção, nunca teve problema com os seus superiores. E aí você consegue afastar essa justa causa. Outra coisa que você tem que analisar na justa causa é a imediatidade. A empresa apresentou a justa causa de forma imediata, logo depois que teve conhecimento dos fatos. Quer um exemplo? Quando o empregado ele comete um ato de improbidade, a empresa só vem descobrir isso lá na frente, depois de um mês. Faltou imediatidade? Não, porque ela só teve conhecimento, teve apuração e tudo mais lá na frente. Agora, se a empresa teve conhecimento agora e só mandou embora por justa causa daqui 2 semanas, 3 semanas, houve perdão tácito. Outra forma de você também anular uma justa causa na petição inicial é o bis in idem. Isso acontece muito, é muito comum. A empresa apresentar uma suspensão e depois ela apresenta a justa causa. Não pode. A segunda penalidade, ela não é válida, porque já houve a penalidade da suspensão do empregado, tá? Então as dicas que eu queria te dar para você fazer esse tipo de ação. É uma ação muito rentável, vale a pena e você vai ganhar no volume, tá? No volume. Ticket médio, dependendo do empregado que ganha aí 2 salários mínimos, você vai receber em torno de 2, 3 mil reais de honorários aí, dependendo dos outros pedidos, tá? Inclusive se estiver dando moral. E no volume você ganha muito mais que isso, porque é uma ação que está sendo muito procurada hoje no Google e a gente recebe muito contato aqui. Então curta, comenta, compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo da nossa série, onde a gente vai falar sobre pejotização.